Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o mais recente atentado terrorista na capital da Somália, Mogadíscio, que deixou mais de 300 mortos. Na verdade, trata-se de um duplo atentado terrorista que foi atribuído ao grupo terrorista radical islâmico Al-Shabaab, que domina parte do território da Somália e que é oficialmente ligado à rede terrorista Al-Qaeda. Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho da Somália. Primeiro, é importante lembrar a posição estratégica da Somália. A Somália está numa área da África, no leste africano, chamada de Chifre da África. Essa área é uma área de corredor importante entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, e de lá para o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E, portanto, por essa região pela qual passa o Chifre da África, mais especificamente no Golfo de Aden, nós temos petroleiros saindo do Oriente Médio para poder abastecer a Europa. Você tem navios vindos da Ásia em direção à Europa e aos Estados Unidos, passando pelo Mar Mediterrâneo. E você tem parte da produção europeia passando pelo Golfo de Aden em direção à Ásia. Essa área, portanto, é uma área estratégica em termos de navegação, é estratégica sob o ponto de vista econômico e comercial para todo mundo. A Somália é um país de maioria negra. Ela faz parte, de uma divisão da África que nós chamamos de porção centro-sul da África. Lembrando que a África pode ser dividida de duas formas, A primeira forma é eu dividir a África sob o ponto de vista físico. Então eu pego lá os países do norte da África, como Egito, Marrocos, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental. A porção da África central, na qual a Somália se encontra, mas também países como Zimbábue, como Gana, Togo, Benin e por aí vai. E a parte do sul da África, a parte meridional africana, que pega, por exemplo, o estado sul-africano. Então, sob o ponto de vista físico, África setentrional, ou África do Norte, África Central e África Meridional. No entanto, o critério mais usual é dividir a África na chamada África Branca, que corresponde ao norte da África, a África setentrional, e a chamada África Negra, que é a parte que fica abaixo do deserto do Saara, indo até a África do Sul, no extremo sul do continente. Nós sabemos que a Somália está na África Negra. Essa área foi uma área de expoliação histórica por parte dos europeus. Primeiro, ao colonizar essas terras dentro do período do capitalismo comercial, que vai do século XV, século XVI, até o século XVIII. No século XIX, a própria África foi fatiada como quem fatia uma pizza na Conferência de Berlim, entre 1884 e 85, pelas grandes potências europeias, dentre elas a própria Inglaterra, a Alemanha, a Itália, Portugal e por aí vai. Então a África foi sendo espoliada nas suas riquezas naturais e também humanas, lembrando que boa parte dos africanos foram trazidos como escravos para as colônias na América, do sul dos Estados Unidos até o Brasil. A gente sabe que a África permaneceu nesse processo de dominação imperialista até o final da Segunda Guerra Mundial. De 1945 a 91, foi palco de disputa das superpotências, dos Estados Unidos de um lado, da União Soviética do outro. E com o fim da União Soviética em 91, os países da África Negra foram lançados à própria sorte. O resultado são intensos conflitos étnicos, linguísticos, tribais, religiosos, ausência de democracia, presença de ditadura ligada à religião ou aos militares, golpes de Estado, massacre étnico e, mais recentemente, o avanço do islamismo como religião da África Branca para a África Negra. Então, países como a Somália
vem passando por um processo intenso de islamização. E boa parte dessa islamização vinculada a movimentos radicais. E, portanto, na Somália não é diferente. A gente sabe que até a década de 1990, a Somália vivia uma ditadura, do presidente Barre. Essa ditadura cai. E aí nós temos o que nós chamamos de senhores da guerra. Esses senhores da guerra, islamizados de maneira radical, dominam porções do território da Somália. E a Somália, um dos países mais pobres da África, passa então a ter uma pobreza ainda maior, um conflito de origem religiosa muito intensa e a presença dos chamados piratas do Golfo de Aden. Para obter dinheiro, parte da população partiu para a pirataria a comando dos senhores da guerra. As embarcações, ao passarem no Golfo de Aden, elas precisam diminuir a velocidade. E quando ela diminui a velocidade, ela é emparelhada com barcos, monomotores de pequeno porte, mas de alta velocidade, com terroristas armados de fuzis e pistolas, que jogam cordas e sobem a bordo. Tomam a embarcação, sequestram ela na costa da Somália e passam a exigir resgate. Como o governo central da Somália, praticamente inexistente, não consegue controlar esses ataques terroristas. Nós sabemos que a ONU, junto com a OTAN, atua patrulhando essa área. Mas como é uma área muito extensa, é muito difícil, você prever quando que o ataque vai acontecer ou quando ele já aconteceu, para poder evitar que se façam sequestros, para que se tenha tirar a vida de pessoas e para que se exija resgate da tripulação e das embarcações. Então isso tem sido uma fonte de renda importante para esses senhores da guerra, que mantém a população numa condição absolutamente miserável. Esses senhores da guerra agora se aliaram à rede terrorista Al-Qaeda. Então a Somália virou um celeiro de recrutamento, de treinamento de terroristas em solo africano, praticando terrorismo nos países do entorno e também em parte do Oriente Médio. A gente sabe que nós temos hoje um governo somali que tenta controlar o país com um parco apoio que tem da Europa e dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos chegaram a intervir na Somália, inclusive com uma operação que foi filmografada por Hollywood, chamada Falcão Negro em Perigo, que mostra a tentativa de intervenção na capital Mogadíscio, que foi mal sucedida, ocasionando a morte de dezenas de soldados americanos naquela tentativa de pacificação do país. Portanto, os Estados Unidos e a Europa apoiam o governo central, que não consegue sequer controlar a capital, que é Mogadíscio. E as duas bombas, os dois atentados terroristas que aconteceram recentemente, é uma prova disso. O governo não consegue formar um exército nacional que seja digno desse nome, as forças de segurança são praticamente inexistentes, a economia é uma economia essencialmente informal, nós estamos falando de um país muito pobre, muito miserável, o nível de escolaridade é muito pequeno. Os senhores da guerra controlam pelo terror a população, inclusive sequestrando membros menores de idade para os seus exércitos. É muito comum atos terroristas com bomba, mas é comum também sequestro, incêndio de vilas, estupros, assassinatos, crimes de todas as naturezas. E esse armamento e essa munição vem do dinheiro dos sequestros que são feitos no Golfo de Aden. A comunidade internacional tem sido, no mínimo, incompetente para poder equacionar a questão dos sequestros no Golfo de Aden. E isso fortalece a posição dos senhores da guerra que passam a dominar o país. O medo dos Estados Unidos e da Europa é que esse movimento liderado pelo grupo Al-Shabaab, que já encontra eco na Nigéria, por exemplo, com o grupo Boko Haram, que encontra respaldo em parte do Iraque e da Síria com o grupo Estado Islâmico, que esses movimentos ganhem um número cada vez maior de seguidores, podendo então potencialmente ser área de treinamento
ou de seleção e recrutamento de terroristas que venham a cometer os seus atos contra os Estados Unidos e as suas potências europeias aliadas. Então, esse é um risco que a humanidade corre de maneira muito clara. A longo prazo, a gente sabe que o equacionamento do problema na Somália é a questão do desenvolvimento socioeconômico, a aplicação da democracia. O problema é que num país que falta tudo, como água e alimento, lembrando que 1/3 dos somalis não come 1.200 calorias por dia, que é o mínimo para garantir uma pessoa saudável sob o ponto de vista adulto. Então, num país onde o nível da escolaridade é extremamente baixo, a expectativa de vida é extremamente baixo, as condições de saúde, higiene e saneamento básico são praticamente inexistentes, onde você tem os senhores da guerra se financiando com sequestro de embarcações no Golfo de Aden. Um governo central que não representa ninguém, que não tem força política e militar para controlar o país. A omissão da ONU e das potências ocidentais, sobretudo da Europa, que tem responsabilidade nessa questão porque colonizou a África durante centenas de anos, e que agora não quer assumir a responsabilidade dos danos criados em solo africano pela sua intervenção. A culpa é só da Europa? Não. Existem decisões locais que foram equivocadas ao longo do tempo. Agora, isso é uma consequência direta e imediata do processo de dominação imperialista. Então, a responsabilidade moral maior é a dos europeus. Mas nem a Europa, nem os Estados Unidos, nem a ONU coloca a mão nessa cumbuca. E aí, a população civil, notadamente ela, é que paga o pato dessa omissão. Bacana? Vamos conferir. Somália e a geopolítica do terror. O duplo ataque terrorista, realizado no intervalo de poucas horas, em Mogadíscio, capital da Somália, na região chamada de Chifre da África, deixou mais de 300 mortos e 500 feridos, numa ação classificada pelo governo local. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique lá.